E aí, meus torcedores do Bayern e fãs de futebol europeu, vamos comentar aqui a transferência do Nicolas Jackson para o Bayern de Munique, que parece que colapsou, porque o Chelsea teve o centroavante deles, o Dilep, machucados, e daí eles barraram o empréstimo do Jackson. Eu até postei o vídeo, né, da contratação, falando que tinha tudo acertado, porque realmente estava tudo certo, mas acabou que agora está tendo um monte de problemas, e vamos comentar aqui o que o Bayern pode fazer agora, quem que o Bayern pode contratar, porque precisa de contratações, precisa de reforços. Então, o que o Bayern vai fazer agora, que o Jackson deu errado. E também vamos comentar se tem uma chance do Jackson ainda vir pro Bayern, porque pode ser que aconteça. Eu vou explicar tudo pra vocês, mas antes de começar o vídeo, eu queria deixar uma coisa clara. Eu tô gravando o vídeo 8h23 do dia 31 de agosto. Por que eu tô falando isso? Porque esse é um caso que tá saindo notícias o tempo todo, então qualquer momento pode ter uma reviravolta. Então quero deixar bem claro o horário que eu tô gravando pra depois não virem dizer: "Ah, mas teve uma mudança". Tá? Então, isso, e se gostam do meu conteúdo, por favor, se inscrevam, deixem o like, compartilhem e podem comentar à vontade, sempre tendo respeito. Basicamente, o que aconteceu foi isso. O Liam Delap, do Chelsea, se machucou contra o Fulham. Ou basicamente, assim, o Bayern acertou com o Jackson antes do jogo contra o Fulham. Daí teve a partida, o Jackson tava viajando para Munique, já tava indo lá fazer os exames médicos e assinar o contrato. E o Delap se machucou. Estão falando que ele deve ficar uns 2 meses fora. E daí o Chelsea falou: não, agora não dá pra gente ficar sem centroavante. Então, Jackson, cancela o empréstimo e volta pra cá. Foi isso que aconteceu, por isso que deu problema. Não foi nada com o Max Eberl, com os chefões do Bayern. Na parte do Bayern, a gente pode até discutir se contratar o Jackson é uma boa, mas o Bayern fez tudo certinho. O problema é que teve uma lesão e que não tinha como prever isso. Então não foi nenhum erro do Bayern. E daí, o que acontece? O Jackson chegou no Chelsea e falou: não, 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 não. Você tava me expulsando do clube. Agora que eu achei um lugar que eu quero ir, vocês vão impedir? Então o Jackson meio que tá se recusando a voltar pro Chelsea. Daí tá nessa briga. Porque o Chelsea quer ele de volta e pra finalizar o negócio, o Chelsea precisa assinar os documentos, precisa fazer tudo. E o Chelsea não vai fazer isso porque eles querem o Jackson de volta. Só que o Jackson tá se recusando, o Jackson tá tentando forçar a ida pro Bayern. Então, esse é um negócio que tá meio indefinido ainda, porque pode ser que o Jackson consiga forçar e fala assim: ô, vocês estavam me expulsando do clube, agora que eu achei um lugar legal, vocês vão me impedir? Por favor, vai, vamos de boa fé, deixa eu ir pra Munique. Jackson pode tentar forçar, mas tudo depende do Chelsea. Se o Chelsea não quiser emprestar ele, não tem o que fazer, o Bayern não vai conseguir contratar ele. Basicamente é isso que tá acontecendo, só que daí saíram mais coisas sobre o Jackson, e aparentemente o Chelsea até aceita o Jackson ir pro Bayern, mas tem que ser uma transferência em definitivo. Ou seja, o Bayern tem que ou fazer um empréstimo com obrigação de compra, ou talvez seja só pagar mesmo. Só que o preço do Jackson, qual que vai ser? Uns 60 milhões de euros? Assim, é muito caro. Então, aparentemente, tá tudo indo pra fracassar a transferência de uma vez, porque o Chelsea agora quer contratar um novo centroavante. Só que pra isso, eles precisam vender o Jackson primeiro. Então eles querem dinheiro, eles não querem emprestar, eles querem vender em definitivo. Porque daí eles podem contratar um novo jogador, porque se eles não contratarem ninguém, eles vão querer o Jackson de volta. Basicamente é isso. E o que eu quero comentar da parte do Bayern? Cara, eu nunca fui muito afim do Bayern contratar o Jackson. Eu sempre expliquei pra vocês que o Jackson tem características interessantes, que ele pode melhorar e ser um atacante muito bom. Porque ele tem a questão de movimentação, de posicionamento, de velocidade, agilidade muito bons. Isso ele é realmente muito bom. Só que ele tem um problema de mentalidade, tem problema de finalização. E meu medo com o Jackson é precisar dele nos momentos decisivos e ele pipocar, porque ele é um jogador com mental fraco. Então eu não queria a contratação do Jackson. Mas a verdade é que o Bayern não tem banco de reserva hoje. Se você for ver o banco de reserva do Bayern, é horroroso, assim, no ataque, principalmente. Só tem dois moleques de 17 e 18 anos. E assim, podem ser talentosos, a gente tem que dar espaço pra eles, tem que fazer isso. Mas você não pode achar que o moleque de 17 anos vai resolver sua temporada. Nem todo mundo é o Yamal. O Yamal é um dos melhores jogadores da geração, eu não sei, um dos maiores talentos que aparecem em uma década.
Porque ele é especial, então não dá pra você esperar que todo mundo seja assim. Então, o negócio é assim, eu nem queria que o Jackson viesse. A verdade é que eu até fico um pouco feliz que o Jackson não tá, que pode fracassar, porque eu não queria o Jackson no Bayern, essa é a verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu fico preocupado, porque o Bayern não tem banco, então é melhor você ter o Jackson do que não ter ninguém. E a janela de transferências acaba amanhã. E é o que eu falei pra vocês na época do Voltemade. Meu medo com o Voltemade, que agora tá acontecendo com o Jackson, é o Bayern demorar demais e quando fracassar, se fracassasse, né, o que tá acontecendo agora, não ter tempo pra contratar um substituto. Esse é o problema. Quem que o Bayern pode contratar agora? A janela acaba amanhã. Quem que o Bayern pode trazer que seja bom, né? Porque a gente não quer um pereba. Trazer um cara ruim, daí eu acho que é fácil. Daí achar um cara ruim que quer jogar no Bayern, você acha. O problema é quem se consegue contratar agora, ainda mais por empréstimo, porque o Bayern não quer gastar dinheiro. O Bayern não, 55 no Voltemade tudo bem, mas gastar dinheiro em um cara top não dá. Não que o Voltemade seja ruim, tá? Eu gosto do Voltemade. Só não vale 55. Nem 85 que o Newcastle pagou, tá? O Newcastle pagou no desespero. Então o problema, cara, não tem mais muito quem contratar. Porque ou o Bayern abre mão de contratar só por empréstimo e abre o bolso. Só que daí, se fizer isso, as principais opções já foram embora, né? O Nkunku e o Xavi Simons já foram embora. E o ou o Bayern tenta alguém no desespero no empréstimo. Então tá muito complicado. E vamos ver, né, o que vai acontecer. E só pra avisar, gente, só um recadinho aqui. Esse vai ser o último vídeo que eu vou fazer sobre o caso do Jackson. Porque se fracassar, já tá tudo pronto aqui e eu vou explicar o que o Bayern pode tentar fazer. Se acabar que o Jackson for pro Bayern por empréstimo, eu já fiz um vídeo ontem explicando tudo sobre isso. Então já tá pronto o vídeo, já tá postado. O único jeito de ter um novo vídeo sobre o Jackson é se ele for contratado em definitivo. E assim, tá falando que o Chelsea só quer vender ele em definitivo agora. Isso é mais um ponto importante. Cara, isso é um erro gigante se o Bayern cometer. Primeiro, o Bayern não quer contratar ninguém em definitivo. O Bayern não só quer empréstimo. Então eu acho que não vai acontecer. Eu acho praticamente impossível. Segundo, se o Bayern pagar 60 milhões no Nicolas Jackson, eu vou ter um infarto, cara. De verdade, vai ser um dos maiores absurdos que eu já vi na minha vida. Porque o Bayern deixou de pagar 60 no Xavi Simons pra pagar 60 no Jackson por conta de desespero. Sério isso? O Bayern deixou de pagar 40 no Nkunku pra pagar 60 no Jackson, que deve ser mais ou menos o preço. 60, 65 é o que eu imagino. Assim, não dá pra você explicar. Assim, primeiro, que o Bayern não quer contratar em definitivo, então eu acho que não vai acontecer. E se o Bayern pagar pra contratar o Jackson em definitivo, é o maior erro de todos. E ainda porque tem poucas opções, mas ainda tem opções melhores que o Jackson no mercado. Então assim, se o Jackson vier em definitivo pro Bayern, vai ter um vídeo muito sério aqui, gente, de verdade, porque, cara, não dá pra explicar isso. E daí, eu queria falar sobre umas falas do Max Eberl e depois trazer algumas opções que o Bayern pode contratar. Porque o Eberl, gente, nossa, eu não sei se eu tô feliz ou eu acho isso aqui ruim. Porque o Eberl deu uma bela cutucada nos chefões do Bayern. Nossa, o Eberl cutucou a onça, gente. Ó o que ele falou aqui. Max Eberl sobre a falta de opções no ataque do Bayern. É aqui o que ele falou. A realidade do elenco é que mal conseguimos reagir no ataque. Não podemos trocar jogadores e não conseguimos fazer grandes impulsos do banco. Ou seja, não tem jogadores do banco para fazer a diferença. Só o Leonard Cole e tal, mas são jogadores muito jovens e que não estão prontos ainda. Talentoso, né? Eu gosto do Carl, mas não tá pronto. Os caras têm que jogar mais ou menos o jogo inteiro. Ou seja, você não tem reserva. O Max Eberl veio a público falar, a gente não tem reserva, a gente tá ferrado. O ataque é os titulares ou os moleques da base. Só que nem ontem contra o Augsburg. O jogo tava controlado, o Bayern acabou concedendo 2 gols. Eu até achei que o Bayern ia colocar o Leonard Cole quando fez o 3-0. Mas depois que levou 2 gols, você não podia tirar o Luiz Dias, você não podia tirar os caras bons, porque tá um jogo difícil. Você não tem banco. O Max Eberl veio a público falar, a gente não tem banco. E a culpa é dele? Não, é a culpa dos chefões, por isso que eu tô falando. O Eberl cansou de apanhar. Pelo menos apanhar calado, né? Daí, olha isso daqui também, gente. Outra fala do Eberl, que você pode ver de jeito político, ou você pode ver ele batendo de frente com os chefões. Olha isso aqui. O repórter. É possível falar novamente com o Conselho de Supervisão sobre permitir uma transferência permanente
do fim da janela de transferências, deu Max Eber. Eu tenho uma tarefa e estou tentando concluí-la. A tarefa qualquer é contratar por empréstimo. Ou seja, você pode ver que você pode entender que ele tá falando, tá sendo político no sentido de falar, eu tenho uma tarefa, vou fazer ela, e ele não tá reclamando e tá tentando resolver isso internamente. Pode ver com uma fala política. Você pode ver ele falando assim, me deram uma tarefa. Não é minha escolha. Me deram uma tarefa, só tô cumprindo. Se der ruim, a culpa não é minha. Você pode entender desses dois jeitos, cara. O Eber deu uma bela cutucada aqui. E é isso, cara. Não tem reserva no ataque. E você vai botar a culpa nele? Não. Os caras estão... É que eu não posso falar palavrão aqui. Mas os caras estão ferrando com o trabalho do Eber. Os caras estão acabando com ele. Estão sabotando o trabalho dele. Ele tá falando aqui, me deram uma tarefa, eu vou fazer. O que der pra fazer, eu faço. Se o que der pra fazer for ruim, paciência. Não deixaram fazer meu trabalho. É isso que ele tá falando. Mas é isso, o Bayern não tem banco. E daí, quais que são as opções que o Bayern pode tentar? Primeiro, o nome que tá saindo agora na imprensa é o Openda. O Openda vai ter um perfil mais parecido com o Jackson. Não é o mesmo jogador, né? Mas é um perfil de atacante mais rápido, ataca espaço, se movimenta. Então, é um perfil mais parecido com o Jackson. E eu nunca falei do Openda aqui no canal. Primeiro, porque o Openda, a última temporada dele não foi muito boa. Mas a anterior tinha sido muito boa. Então, é um atacante que eu gosto. Eu acho que pra ser reserva do Kane, excelente. Eu acho que dá pra recuperar a melhor fase, o melhor nível do Openda no Bayern. E ele já tá acostumado a jogar com dois centravantes. Só que eu nunca achei que o Leipzig iria vender ele, principalmente por empréstimo. Por quê? Cara, eles venderam o Xavi Simons e o Sesco. Eles não precisam mais de dinheiro. E eles já perderam duas peças-chave do ataque. Eles vão perder hoje o melhor atacante que eles têm no elenco por empréstimo. Cara, não faz sentido. Por isso que eu nunca falei dele. Daí falaram que o Bayern talvez conseguisse um empréstimo pelo Openda. Agora estão falando que talvez desse pra fazer um empréstimo, mas com obrigação de compra. Daí já é outra coisa, né? E um valor de 40 milhões. Cara, se você vai fazer uma obrigação de compra de 40 milhões, e já vou falar daqui a pouco, tem uma opção melhor, tá? Se você vai pagar em definitivo, tem uma opção melhor. Mas o Openda, se o Bayern conseguir um empréstimo com opção de compra, perfeito, perfeito. Só que eu acho muito difícil convencer o Leipzig a fazer isso, cara. Eu não vejo o Leipzig fazendo isso. Porque, cara, você vai vender seu melhor centroavante no momento, sendo que você já perdeu duas peças-chaves, e emprestar esse cara, não faz muito sentido, entendeu? Por isso que eu nunca falei do Openda. Outra opção é o Kolo Muani. Cara, eu sei que ele só quer ir pra Juventus. Eu acho que ele vai acabar indo pra Juventus. Só que tá nesse impasse com o PSG e tal. Porque eu acho que o PSG quer vender ele, quer um preço alto. Não tá difícil a questão do Kolo Muani pra Juventus. Mas assim, se o Bayern... Só que assim, eu acho que o Kolo Muani não vai continuar no PSG essa temporada. Eu acho que eles vão se livrar. Então talvez, se o Bayern fizer a mesma coisa que fez com o Jackson e chegar no Kolo Muani, convencer ele a vir pra Munique. Porque eu acho que na Juventus ele vai ter mais titularidade, então não sei se ele aceitaria vir pro Bayern. Mas se convencer ele a se mudar pra Munique e o PSG precisar se livrar dele, talvez pagar uns 15 milhões igual fez com o Jackson pelo empréstimo, talvez desse certo. Daí seria uma boa opção, ele tem capacidade de jogar junto com o Kane. Mas é muito difícil, mas é uma opção que talvez tenha. Outro é o Trossard. O Trossard eu acho que dá pra contratar em definitivo, acho que talvez uns 20 milhões. Uns 15 milhões, ó. Tem só mais um ano de contrato. O Trossard. Dá pra contratar baratinho, se o Bayern quiser. Pô, ia gastar 15 milhões pra contratar o Jackson por um ano de empréstimo. Paga, não sei, 15 milhões pra ter o Trossard em definitivo. Daqui a pouco ele já é mais velho e tal. Mas por que eu tô falando Trossard? Ele é bem baixinho, né? A questão física dele não é muito boa. Mas o Trossard, ele pode jogar como segundo atacante, igual o Gnabry tá fazendo. Ele não é um baita falso 9, mas ele consegue fazer um falso 9, então ele pode ser um reserva do Kane. Não é a melhor posição dele, mas ele consegue fazer. E ele também pode ser um reserva na ponta esquerda, então ele tem essa versatilidade. Eu até acho que dá pra contratar ele baratinho, só que não dá pra conseguir um empréstimo, porque o Arsenal não vai emprestar um jogador com um ano de contrato faltando, porque seria dar ele de graça pro Bayern, então não vai acontecer. E por conta da lesão do Havertz. Se o Havertz não se machuca, eu acho que era mais fácil tirar o Trossard do Arsenal. Hoje eu acho que é difícil mesmo contratar ele, porque o Arsenal quer montar um elenco com muitas opções. O Bayern tinha que aprender, né? O Arsenal tá montando um time forte com dois times, basicamente. O Arsenal tem 22 jogadores fortes. Então, mas poderia ser uma opção.
Mas daí o Bayern teria que contratar em definitivo, porque ele só tem mais um ano de contrato. Mas é uma opção barata e versátil. Outro nome que talvez dê para conseguir um empréstimo é o Sancho. O problema dele é que ele só tem mais um ano de contrato. Mas por que talvez consiga um empréstimo? Você pode convencer o Sancho a vir para Munique, pagar uma taxa de empréstimo para o United e fazer o Sancho renovar com o United por mais um ano. Daí, talvez eles aceitassem emprestar, porque o United não pretende usar o Sancho. Então eles precisam se livrar dele. Então talvez desse para conseguir um empréstimo desse jeito. Ou o preço dele também é barato, né? O Sancho é o quê? Acho que uns 20 milhões deve fazer. Deve conseguir, porque ele só tem mais um ano de contrato. O United quer se livrar dele. Então também dá pra ser uma opção barata. Mas aí o Bayern tem que parar com essa política de só jogador por empréstimo. O Sancho não é pra ser esse jogador centralizado. Igual o Jackson, Openda, Colomwani, ou até o Trossard pode fazer. Ele tem que ser um ponta. Mas por que o Sancho talvez desse certo? Porque ele pode ser um reserva do Luis Dias na ponta esquerda, e o Bayern precisa. A verdade é que o Bayern, a gente tá falando de um jogador aqui, mas o certo era o Bayern contratar 2 jogadores para ataque. De preferência, um jogador centralizado, seja um centroavante, ou um segundo atacante, ou até um meio atacante, e mais um ponta. Então o Sancho pode ser o Sancho e mais um, seria bom. Ou pode ser o Sancho para substituir o Jackson, e daí você coloca o quê? O Olise de 10. Você pode colocar o Bischoff ou o Rafael Guerreiro de 10. E para a reserva do Kane, você pode usar o Gnabry ou o Luis Dias. Não é um centroavante, mas já quebra um galho, né? E daí você usa o Sancho como reserva da ponta esquerda e da ponta direita. Assim, gente, lembra, as principais opções já foram embora, então eu tô tentando pegar o resto e ver se alguma coisa pode servir. Outro é o Lee Kang-in, é pra ser meio atacante, né? Daí ele pode ser um reserva da ponta direita se precisar, mas ele é mais um meio atacante. Eu não sei se o PSG liberaria ele, mas tem uma chance. Só que eu acho que só se ele forçasse um pouco a saída, assim, mas é mais difícil conseguir um empréstimo porque o PSG também não tem os maiores bancos, né, do mundo, então não sei se eles vão querer se livrar de um jogador importante de rotação. Daí, aqui o Lookman. Por que eu trouxe o Lookman? Se o Bayern se desesperar e aceitar mudar essa política imbecil de só contratar por empréstimo e aceitar gastar um pouco de dinheiro, o Lookman é uma das melhores opções. Eu falei do Jackson. Se você vai gastar 60 milhões de euros no Jackson, cara, gasta 40 no Lookman. O que dizem é que a Atalanta aceitaria vender ele para times fora da Itália, o Bayern da Alemanha, então dá certo, por 40 milhões de euros. É um preço muito bom. E o Lookman não tem um encaixe mais natural no Bayern. Teria que fazer umas adaptações, ou no Bayern ou nele. Mas eu não acho que seja nada impossível. E é uma ótima opção. Ele pode talvez funcionar como um atacante mais móvel para substituir o Kane. Ele pode jogar como segundo atacante e pode quebrar um galho na ponta esquerda. Então assim, se você vai gastar 60 no Jackson, gasta 40 no Lookman. Vai ser um reforço de mais qualidade. E a última opção que eu quis trazer aqui é outro que eu acho que só seria possível contratar ele em definitivo. O Bayern teria que abrir o bolso. Mas tem uma mínima chance de conseguir um empréstimo, que é o Elliott. Aqui, de novo, é mais um meio atacante. Daí o Bayern vai ter que mudar o perfil, porque o Bayern tá atrás de um centroavante que joga também ao lado do Kane. Jackson, Openda. Aqui é um outro perfil. Aqui é um meio atacante e que pode jogar na ponta direita, pode quebrar um galho ali. O Elliott, qual que é o caso? O Bayern pode pagar uns 45 milhões de euros para contratar ele em definitivo, mas daí tem que deixar uma cláusula de recompra pro Liverpool, ou pode pagar, acho que 60 milhões de euros e leva ele para sempre. Então, se o Bayern quiser abrir o bolso, o Elliott é uma boa, uma grande promessa para ser meio atacante, trazer um perfil diferente, um cara mais 10. Pode ser interessante. Mas também tem uma pequena chance de conseguir um empréstimo, porque o Elliott não vai ter muito espaço no Liverpool. No Bayern, ele também não chega para ser titular absoluto, mas enquanto o Musiala está machucado, ele vai conseguir uma boa minutagem. Então tem uma chance do Bayern chegar no Liverpool e falar assim, ó, um empréstimo com opção de compra. A gente desenvolve o Elliott, dá minutagem para ele, e daqui a um ano, ou a gente exerce a opção de compra, ou você vai ter um jogador mais valorizado, porque ele vai ter mais minutagem aqui, e daí você vende por um preço melhor. Então o Bayern pode tentar convencer o Liverpool a dar o empréstimo desse jeito, e obviamente pagando uma taxa de empréstimo.
Mas é mais complicado também, eu não acho que seja tão fácil convencer. Mas assim, cara, são as opções, né? O Lookman. Tem algumas opções aqui que também o Bayern, cara, tem que abrir o bolso, cara. Porque assim, por empréstimo tá muito difícil, tem poucas opções. O Bayern não tem muito o que fazer. Esse que é o problema. É o que eu falo pra vocês. Eu nem queria muito o Jackson no Bayern. Só que se o Jackson fracassar de verdade, o que parece que vai acontecer, não tem mais tempo pra contratar jogadores bons. Ou o Bayern vai contratar um Zé Ruela só pra falar que contratou. Não sei, né, gente? Tá muito ruim. Vamos ver o que acontece. Se o Bayern contratar alguém hoje, eu tento fazer um vídeo de noite ou amanhã. Se ficar tudo pra amanhã, amanhã de noite eu posto um vídeo falando o que aconteceu. Tá muito complicado. Espero que vocês tenham gostado pelo menos do vídeo. Se gostaram, se inscrevam, deixem o like, compartilhem e comentem. Valeu!